Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, que Deus abençoe todos os irmãos. Hoje nós vamos continuar nossa série Multiplique, nosso estudo sobre discipulado. E eu queria lembrar você a importância desse estudo devido ao fato de nós termos o chamado e a missão de alcançar pessoas para Jesus. Amém? Então, nós precisamos conhecer o básico da palavra de Deus para que a gente possa transmitir isso para as pessoas. Então, nós já falamos sobre muitas coisas aqui, sobre o chamado de Jesus, os seus discípulos, sobre a aliança de Deus com o homem, a aliança de Deus com Abraão, a importância de se conhecer a palavra de Deus, a importância de se ser cheio do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre a aliança de Deus com Moisés, amém? Então, eu queria que você pensasse comigo em algumas coisas. O texto que nós vamos ler é o mesmo que nós fizemos a leitura no começo, Êxodo 19. Abra a sua palavra aí, a sua Bíblia, junto comigo, verso de número 1 até o 6. No terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai e, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus e do monte o Senhor lhe chamou e disse: assim você dirá à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas palavras que você falará aos filhos de Israel. Amém? Então nós precisamos entender o porquê que Deus escolheu esse povo, porquê que Deus chamou Israel, porquê que Deus escolheu uma nação para manifestar a sua glória e fazer com que se tornasse conhecido sobre toda a terra através desse povo. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é tentar se colocar no lugar dos israelitas e tentar viver aquilo que eles viveram. Após a manifestação das pragas que o Senhor operou na terra do Egito, o que a gente vai ver é que de uma maneira bem breve, muito rápido, num intervalo de tempo muito curto, o povo que era cativo passou a ser um povo liberto. Às vezes nós pensamos que as pragas demoraram anos para acontecer, e não foi assim, foi um período bem curto. E o povo que ontem era escravo, cativo dos egípcios, também de Faraó e de toda a cultura pagã do Egito, agora é um povo que está livre. E se isso não fosse suficiente, o povo que ontem experimentava miséria, agora a gente pode dizer que é um povo próspero no deserto, mas que saiu do Egito levando prata, ouro e outros utensílios que ali eles levaram como despojo, segundo a ordem de Deus. Então, depois dessa glória, dessa manifestação de poder, depois de tudo aquilo que Deus operou, depois que isso passou, esse povo se encontrou no deserto, mas eles precisavam esclarecer algumas coisas que eram importantes para que eles pudessem viver um propósito. Primeiro, quem é exatamente esse Deus que nos resgatou? Quem é esse Deus que fez essa obra de libertação na nossa vida? Porque se tem uma coisa que fica clara, até mesmo no chamado de Deus com Moisés no Monte Sinai, a pergunta de Moisés para Deus é: quem é o Senhor? E ele fala: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então aí a gente já vê que de Moisés para todo esse povo não há essa intimidade. O povo não sabe quem é Deus, assim como Abraão, Isaque e Jacó souberam.
É um povo que ainda precisa conhecer o Senhor, precisa descobrir o Senhor. Então, quem exatamente é esse Deus que nos resgatou e Ele não nos resgatou para fazer aquilo que a gente quer? A Bíblia está dizendo que agora Ele resgatou esse povo para si. Eu não te tirei de onde você estava para você fazer o que você quer da sua vida. Eu tirei você dessa situação de cativeiro para trazer você para mim. Agora vocês são a minha propriedade. Mas isso não é esclarecido no deserto. No deserto esse povo tem esse questionamento, tem essa interrogação. Segundo ponto que eu preciso entender é para onde esse Deus está me levando. Porque Ele me tirou de um lugar que eu estava e agora Ele está me conduzindo por um deserto. E isso, no coração de todas essas pessoas, é algo que chama atenção, porque é característico dos hebreus que estão libertos desejar voltar para trás. E uma das coisas que às vezes a gente fala sobre a saudade do Egito, a vontade de voltar para o Egito, esse desejo de estar pegado às coisas do Egito, mas também tem uma outra questão: para onde é que eu estou indo? Esse Deus, Ele está me levando para onde? Tem uma terra prometida, mas que terra que é essa que está prometida? Eu não sei para onde eu estou indo. Então a gente precisa saber qual que é o caminho, para onde esse Deus está nos levando e como é o viver desse povo de Deus. Eu acredito que as mesmas perguntas que Israel, que os hebreus libertos no deserto estavam fazendo, são as perguntas que um novo convertido deve fazer. Quem é esse Deus que me resgatou, que transformou a minha vida, que me trouxe libertação? Para onde esse Deus está me levando? Qual que é o caminho, a direção que eu vou seguir? E como é que é se viver segundo a vontade desse Deus? Tudo isso não foi explicado imediatamente logo no início do processo de libertação do Êxodo, mas essas coisas vão acontecer na base do Monte Sinai, onde Deus escolheu um lugar para manifestar a sua glória e para se revelar a esse povo. Mas à medida que esse povo vai se afastando do mar e vai adentrando no deserto, a gente vai ver que eles não sabiam realmente o que esperar. Eles não tinham conhecimento daquilo que estava preparado. A gente tem uma pessoa que está dizendo: o caminho é esse aqui, mas eles não sabem disso, e isso vai gerar muitas coisas. Primeiro, tumulto, reclamação, porque algumas coisas estavam faltando. Comida, água, tudo isso estava escasso. E as pessoas começam a murmurar, a questionar e falar: olha, lá eu tinha, agora eu estou em um lugar que eu não sei o que vai acontecer, para onde eu vou ir, e eu estou tendo falta. Então tudo isso gerou confusão. E aí quando Deus milagrosamente proporcionou ali água para tirar a sede daquelas pessoas começaram a reclamar da comida, porque comer apenas o maná estava muito monótono, estava muito parado. É igual a gente que come arroz e feijão todo dia, chega uma hora: eu estou cansado de comer arroz e feijão, eu quero comer alguma coisa diferente. Na realidade, os nossos domingos nos salvam. A gente come arroz e feijão de segunda a sábado, domingo tem aquele frango, tem aquela macarronada, aquela lasanha, vem para isso. Mas esse povo só está comendo maná. E aí a gente vê que começa a ter uma confusão, porque quanto tempo isso vai durar? A gente vai comer isso aqui até quando? Quando é que isso vai passar? Será que isso um dia vai passar? Deus tirou a gente de lá para a gente viver só dessa maneira. O povo ficou tão irritado com essa situação que o desejo que estava no coração do povo era matar Moisés, eliminar Moisés. Tanto que na primeira oportunidade que Moisés fica uns dias fora, eles fazem questão de levantar para si um outro libertador. Então o povo não queria andar porque eles não conheciam um caminho. Mas tudo isso se mudou a partir do momento que Deus trouxe esse povo até o Sinai, decidiu falar com eles e esclarecer e mostrar qual era o seu propósito. Então, Êxodo 19:3 vai dizer que Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você vai falar à casa de Jacó, assim você vai dizer à nação de Israel. E preste atenção, Deus é um Deus que já estava falando desde o Egito. E nós não podemos apenas ter uma conversa com Deus. O relacionamento com Deus é um relacionamento crescente,
de a cada dia, a cada tempo, uma conversa nova, uma intimidade nova, algo novo se manifestando nesse relacionamento. E Deus está falando, olha, eu não tenho só uma palavra. Eu tinha uma palavra para libertação, mas agora eu tenho uma palavra para vocês entenderem quem eu sou e vocês saberem quem vocês são. E o texto vai continuar e dizer assim, vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora atentamente precisam ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, porque vocês serão a minha propriedade particular. Vocês serão meu povo particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que Deus estava dizendo. Então, o que nós olhamos aqui? Deus está definindo quem é o seu povo. Através dessa fala, dessa conversa, Deus está dizendo, meu povo Israel é isso aqui. E o que a gente entende? Que é impossível para o povo de Deus definir a si mesmo sem fazer referência do ato divino na redenção. Olha o que Deus está dizendo, vocês viram o que eu fiz, como foi que eu operei, a maneira que eu libertei, a mão forte que operou sobre a sua vida. Se eu não reconhecer o agir sobrenatural de Deus no ato de redenção, eu não consigo me identificar como povo de Deus. Mas pastor, isso aconteceu lá com Israel no Êxodo. Não, isso também aconteceu comigo. Eu não posso desassociar a minha vida do agir de Deus para me libertar e me trazer para a sua presença gloriosa. João escreve que ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, para o reino do seu Filho amado. Então, eu só vou me identificar como servo de Deus, eu só vou entender o propósito de Deus da minha vida, eu só vou ter essa identidade a partir do momento que eu celebro a libertação. Eu não sou de Deus porque eu quero, eu não sou de Deus porque eu tinha forças, eu não sou de Deus porque eu tinha condições. Eu sou de Deus porque Ele decidiu intervir em uma situação de sofrimento e me libertou para a glória do seu nome e me fez chegar à sua presença. A minha identidade é essa. A identidade do hebreu é essa. A identidade do cristão é essa. A sua identidade é essa. Não dá para livrar você do ato de redenção. O povo também entendeu que Deus o havia trazido para si. O que Deus está dizendo é, a libertação de vocês da terra do Egito é apenas uma ação que eu estou operando para trazer vocês para mim. Eu quero vocês na minha presença. Eu quero vocês junto comigo. Um dos nomes que nós temos, que Isaías vai anunciar o nascimento do Messias é Emanuel, que significa Deus conosco. Esse é um desejo de Deus. Deus quer o homem na sua presença. Deus quer a mulher na sua presença. Deus quer o jovem na sua presença. Deus quer a minha casa e a sua casa na sua presença. Nós fomos tirados do mundo para viver na presença de Deus. Não existe outro lugar para esse povo. O nosso lugar é na presença de Deus. Nós somos um tesouro pessoal. Nós somos a riqueza de Deus. Nós somos aquilo que Deus guarda, que Deus protege, que Deus ama e que Ele tem um propósito. Deus estava usando esse momento no Monte Sinai para identificar a si mesmo, para identificar o seu povo e lhe falar sobre a nova identidade do povo de Israel. Um povo sofredor, machucado, ferido, humilhado, agora é um povo liberto, um povo sem dono, agora é um povo que tem um Senhor, um povo sem pátria, que agora está caminhando a uma terra que está prometida para eles receberem como herança. Então Deus está definindo essas coisas. A nossa vida com Deus, todos nós sabemos que ela começa de uma maneira meia obscura, sem entendimento. Eu não estou dizendo obscura de trevas, mas obscura de compreensão. Quem é esse Jesus que eu levantei a mão e aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida? Para onde é que esse Jesus está me levando? Como é que esse Jesus quer que eu viva?
E eu mostro para você, através dessa palavra, que o nosso relacionamento com Cristo não pode se basear no primeiro encontro. Porque a cada encontro, uma nova revelação, um novo conhecimento, uma nova graça, um novo poder vai se manifestar para que a nossa identidade possa ser esclarecida segundo a vontade de Deus. O tempo vai passar, mas eu não posso ser a mesma pessoa que não vai ter um conhecimento de Deus e que não vai saber o que Deus quer de mim, o que Ele tem para a minha vida. Eu preciso descobrir isso. E a gente vê que Deus está falando, você vai dizer assim: eu quero que meu povo ouça isso. Então, nós só não crescemos em conhecimento se a gente não quiser. Porque Deus está falando quem Ele é e Deus está nos dizendo quem nós temos que ser para a glória do seu nome. Êxodo 19:10 diz: o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã. Que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte e nem tocar a sua extremidade, porque aquele que tocar o monte será morto. Os israelitas tinham que consagrar-se, eles tinham que se separar para um encontro com Deus. Esse relacionamento ele não vai acontecer de qualquer jeito, e eu quero lembrar você hoje, que está aqui nessa igreja, para que isso entre no seu coração e no seu entendimento. O nosso relacionamento com Deus, ele não vai ter continuidade se a gente continuar da mesma maneira que a gente vivia. Deus liberta? Sim, Ele liberta. Deus diz para você que Ele tem um plano, com certeza Ele tem um plano glorioso para realizar. Deus mostra a você que Ele tem um propósito, sim, Ele fala: olha, vocês são para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa, mas Ele está dizendo, para aprofundar esse relacionamento, é extremamente necessário que você mude a postura da sua vida, que você transforme a sua maneira de ser. A gente vê muitas pessoas que entram pela porta de uma igreja, mas automaticamente ela entra e se satisfaz com aquilo que ela é. Ela não evolui, ela não cresce, ela não tem intimidade com Deus. E o Senhor está dizendo, é necessário transformar a sua vida para ter um relacionamento comigo. Por quê? Porque nós estamos falando de um Deus que é santo. E nós também estamos dizendo de um povo que é pecador. A condição pecaminosa está sobre a vida do povo. Sem consagração, sem relacionamento, sem identificação, e um Deus santo sem pecado não poderia manter um relacionamento com pessoas propensas a se rebelar e fazer coisas que Ele odeia. Esse relacionamento não vai ter continuidade. Essa obra não vai ir muito longe. E me chama a atenção que Deus está dizendo, se vocês ouvirem a minha palavra, vocês serão. Não é porque eu te libertei, não é porque eu te escolhi, não é porque te separei que você será. Fiz tudo isso, mas tem um modo para você seguir, tem uma maneira para você viver. Se você praticar isso, você vai ser tudo aquilo que eu tenho para que você seja. Deus ele vai estabelecer aqui um código de conduta chamado a lei de Moisés, que ela entregou na mão de Moisés, e essa lei ela vai mostrar as expectativas que Deus tinha para o seu povo. E dê valor a isso. Nós não temos uma palavra, irmãos, um manual de conduta moral que nos aprisiona. E a intenção de Deus não é ser um Senhor cruel, castigando a nossa vida, nos obrigando a viver dessa maneira. Mas nós temos sim um manual de conduta, segundo a vontade de Deus, para que a sua expectativa, a partir de nós como seu povo, possa ser suprida. Deus não te chamou para ser uma marionete, mas Ele falou, se você quer me amar da maneira que eu te amo, então siga a minha palavra que você fará tudo aquilo que é certo. Essa lei ela vai começar com os 10 mandamentos e ela vai continuar. E lá na antiga aliança é uma lei que é obrigatória. O povo tinha que cumprir isso daí. Mas coloca aí para mim, Eric, Mateus 5,17. A gente vai ver que Jesus ele vai explicar que ele cumpriu a lei. Para Israel essa lei era obrigatória. E aí Jesus vem em Mateus 5,17 e diz assim, não pense que vim revogar a lei aos profetas, eu não vim fazer isso, não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Presta atenção, e que essa lei
não nos domina hoje, sendo cristãos, como dominava os hebreus no deserto. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim estão debaixo da graça. Gálatas 5,18 diz: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E às vezes nós, por sermos cristãos, nós vamos olhar para o Antigo Testamento e vamos dizer: olha, presta atenção, não preciso praticar aquilo que está lá escrito. Eu não preciso considerar alguns tipos de rituais, e verdadeiramente a gente não precisa. O apóstolo Paulo, ele combate, aqueles que queriam trazer as práticas judaizantes para dentro da igreja, para aqueles que eram cristãos. Mas presta atenção, eu também não posso descartar essa lei de qualquer maneira e não olhar para ela. Porque mesmo não tendo as mesmas práticas, se eu sou povo de Deus, Deus tem em relação a mim como igreja as mesmas expectativas que ele tinha em relação ao povo que estava no deserto. As expectativas para se suprir o coração de Deus, para se saciar a vontade do Senhor, ainda são as mesmas. O povo que foi chamado lá atrás para ser um reino de sacerdotes, para ser uma nação santa, também é a igreja. Um reino de sacerdotes. Um povo que é considerado santo, separado do pecado. Você pode bater no peito e falar: o Senhor me chamou para viver separado do pecado? Mais uma vez, mais alto, você pode dizer isso com mais força? Então eu não posso descartar essa lei, porque ela vai proporcionar uma visão sobre o caráter de Deus e a sua intenção para o seu povo. E mesmo o tempo mudando, a cultura mudando, obrigado, Rodrigo, muita coisa mudando, nós vamos perceber, irmãos, que a intenção de Deus para o seu povo continua a mesma. O Senhor nos chamou para sermos um reino de sacerdotes e para sermos um povo santo. Se a gente não crescer no relacionamento, se a gente não chegar nesse lugar que Deus fala com a gente, se a gente não descobrir esse lugar de intimidade, para Israel foi um monte, mas se a gente não entender, a partir de um relacionamento íntimo com Deus, nós não vamos alcançar o propósito de Deus. Sabemos que somos salvos pela graça e não por obras, e nós não teremos acesso a Deus cumprindo regras e fazendo boas ações. Nós somos pecadores insuficientes para sermos obedientes, e Deus nos salva pela graça mediante a fé. Mas eu não posso descartar tudo aquilo que foi escrito e não considerar isso. Embora a aliança de Deus com Moisés era uma extensão da aliança de Deus com Abraão, a gente vai ver que a aliança de Deus com Abraão era unilateral. Ela dependia somente de Deus. Aquilo que Abraão fizesse, as coisas que Abraão escolhesse, o Senhor estaria ali cumprindo a sua parte na aliança. Era uma aliança unilateral. Tanto que quando nós olhamos, quando Abraão pega no sono que Deus pede para que ele possa oferecer os sacrifícios, aquele sacrifício era um ritual antigo de aliança entre duas pessoas. E ali o Senhor coloca Abraão para dormir e passa sozinho em meio àquele sacrifício para dizer: essa aliança está dependendo de mim. A aliança com Moisés é uma extensão dessa aliança, mas o Senhor ele vai dar uma série de leis para dizer: eu quero que você viva dessa maneira, porque se você não viver desse jeito, você não será um povo santo, você não será um reino sacerdote, você não glorificará o meu nome. Nós precisamos parar de perder tempo como povo de Deus, querendo ser povo de Deus e viver segundo a nossa vontade. A nossa vontade somente nos afastará da presença de um Deus que é santo. Pastor, a nossa vontade nos afastará da presença de Deus? Sim, tudo aquilo que provém do coração do homem é mal. Tudo aquilo que brota dentro do coração do homem é mal. Mas quando o homem tem no seu coração aquilo que tem origem no Senhor, ele vai conseguir viver uma vida de satisfação e de exaltação a Deus na face dessa terra. Alguém está entendendo comigo até aqui? Deus acrescentou uma condição. Deus colocou uma questão nesse relacionamento.
E a questão é que Israel seria abençoado na conquista da terra prometida e no estabelecimento de um povo santo se observasse as leis de Deus. Sem essa prática, sem essa observação, seria um povo que morreria com uma promessa que não se tornou realidade. Onde está isso, pastor? Deuteronômio 28, verso de número 1, diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações. Preste atenção nos detalhes daquilo que Deus está dizendo. Não será de qualquer maneira. A tua exaltação, a tua promessa não se cumpre de qualquer jeito. Aquilo que eu tenho para fazer na sua vida não se estabelece como você quer. Mas se atentamente você tiver o cuidado de guardar, de praticar esses mandamentos que eu te ordeno, eu exaltarei vocês como um povo. Eu levantarei vocês sobre a face da terra. Eu cumprirei com a minha promessa bendita. Eu glorificarei o meu nome através da vida de vocês. E preste atenção, ser chamado por Deus não é peso, não é fardo. Viver segundo a vontade de Deus não é peso, não é fardo. O próprio Jesus já disse: vós que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, venham para mim, que meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Viver com Deus não é difícil. Viver com Deus, segundo a sua palavra, faz a gente ser aquilo que Ele quer. E o que Deus quer que a gente seja? O maior desejo do Senhor é que a gente se torne um reino de sacerdotes e viva como uma nação santa. Essa é a condição da aliança. Você pode ler comigo o Êxodo 19:6? Abra sua Bíblia aí. Êxodo capítulo 19, verso de número 6. Você pode me ajudar, Robson? Vamos ler todo mundo junto no 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu quero hoje, sem pretensão nenhuma, tomar o lugar de Moisés, assim como ele um dia disse para o povo, e dizer para vocês: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que o Senhor colocou no meu coração para trazer ao conhecimento de vocês hoje como a igreja. Nós não passamos pela redenção que nós passamos, nós não passamos por cada situação que nós passamos, porque cada um de nós aqui viveu de uma maneira diferente. Mas se tem uma coisa que é comum na redenção de todos nós, sabe o que é? É que ela aconteceu de maneira gloriosa. Foi diferente, mas não foi simples na vida de ninguém. Deus me libertou de um jeito, te libertou de outro, te libertou de outro. Deus te libertou de outra maneira, operou sobre a sua casa de uma outra forma. A forma em cada uma das nossas vidas foi diferente, mas ela é semelhante na questão de ser gloriosa. Foi gloriosa sobre todos nós, porque nós não tínhamos força para sair da situação que nós estávamos. Nós não tínhamos condições de deixar o jugo que aprisionava a nossa vida. Havia uma cédula de condenação contra cada um de nós. E o salário que estava para ser pago nessa cédula, que estava o meu nome e o teu, era morte. Mas a Bíblia vai dizer: você nunca, se quiser ser o meu povo, você nunca conseguirá desassociar a redenção da tua identidade. Foi eu que te remi, foi eu que te limpei, foi eu que te lavei. Foi eu que te dei um banho com o sangue precioso do meu filho e disse: tu és meu. E eu faço uso dessa autoridade que um dia estava sobre a vida de Moisés para dizer: nós precisamos ser um reino de sacerdotes e um povo santo. Isso tem duas responsabilidades sobre a nossa vida.
Ser um sacerdote implica duas responsabilidades. Primeiro, nós somos chamados para representar um Deus santo diante de um povo pecaminoso. Ser sacerdote implica nisso. E o Senhor não está dizendo: Moisés, avisa o povo que quando ele atingir 18 anos, a maioridade, passará a ser um sacerdote. O que Deus está dizendo é: Moisés, avisa essa nação que essa é uma nação, é um reino de sacerdotes. Do mais velho ao mais novo. Daquele que está quase no final da vida para aquele que está começando a vida agora. Todos esses têm a responsabilidade de me representar como um Deus santo diante de um povo pecaminoso. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, Ele vai chamar os seus discípulos para orientar os seus discípulos, para falar a sua palavra, o seu propósito para os seus discípulos. E Ele está dizendo: olha, vocês não são qualquer tipo de gente. Vocês são o sal da terra. E se porventura o sal perder o sabor, ele não serve para mais nada, a não ser para ser lançado e ser pisado pelo homem. E você vai falar: o sal para ser pisado, tem tudo uma cultura que Jesus está trazendo nessa questão, que o sal era usado nas estradas que os romanos construíam. Mas a gente vai olhar e vai ver, se a gente perder o sentido da nossa vida, para que é que a gente serve? Nós não fomos chamados para se tornar melhor que o homem que está lá fora perdido, mas nós somos chamados para representar um Deus que é santo, um Deus que é misericordioso, um Deus que é poderoso e um Deus que ama todos aqueles que estão lá fora. Nós temos essa responsabilidade de chegar diante de um mundo que está caído, de um mundo que está perdido, e apresentar um Deus que escolhe, um Deus que salva, um Deus que perdoa, um Deus que liberta, porque a mesma obra que Ele fez na minha vida e na sua vida é a obra que Ele quer realizar naquele que está caído lá fora, naquele que está perdido lá fora. A obra de restauração que Ele fez na minha vida, que Ele fez na nossa igreja, é a mesma obra que Ele quer fazer, da mesma maneira que Ele te levantou. Ele quer usar a tua vida para mostrar que Ele pode levantar outras pessoas que estão perdidas. A gente não pode perder isso da nossa essência. Nós somos um reino de sacerdotes. E se eu estiver no meu trabalho e você estiver na sua escola, se eu estiver no meu trabalho, você estiver no seu passeio, não importa, sempre estará diante de nós pessoas que estão vivendo o jugo do pecado, que ainda não têm uma natureza que Deus deu a ela, ainda não conhece a sua verdadeira identidade, mas da mesma maneira que o Senhor se revelou a nós, nós vamos revelar o Senhor a essas pessoas, e a vida delas nunca mais será a mesma. Alguém acredita nisso aqui? Nós temos essa responsabilidade. Nós não estamos representando qualquer um. Nós estamos representando o Senhor dos exércitos. Te faço uma pergunta. Você está representando bem o teu Senhor? Existe alguém que conhece Deus através da tua vida? Na sua escola, aquele que está caído já desejou se levantar, por causa que você apresentou para ele um Deus que levanta. No seu trabalho, existe alguém que já desejou ficar de pé, por causa que Deus colocou você de pé? São sacerdotes do Senhor, uma responsabilidade que você tem é representar Deus diante de um mundo pecaminoso, de pessoas que estão perdidas. E qual que é a nossa segunda responsabilidade, Haroldo? É representar um povo pecaminoso a um Deus que é santo. Eu não sei se você sabe, conhece um pouco da sua história, mas existe alguém que intercedeu por nós. Nós não tínhamos jeito. Estávamos perdidos, lançados, entregues à própria sorte. O que estava sobre a nossa vida, Flávio, era condenação. Esse era o destino que estava reservado para mim e para você. Mas a palavra de Deus vai dizer que hoje nós somos
nova criatura. João descreve: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho como intercessor para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17, da seguinte maneira: que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Em Cristo todas as coisas são novas. Se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele muda a nossa condição. Nós temos um advogado sobre a nossa vida hoje fiel, que intercede por nós. E como é que Ele intercede? Eu sou um sacerdote diante de um Pai Santo, de um Deus Santo, e eu quero apresentar um povo pecador, mas que pode ser restaurado. E muitas vezes nós estamos focados naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, na obra que Deus tem para fazer em mim, nas coisas que Deus vai me dar, nas portas que Deus vai abrir para mim, nos lugares que Deus vai me levar, nas bênçãos que Ele vai entregar na minha mão. Mas ser um sacerdote implica também em lembrar Deus daqueles que estão perdidos. E como é que a gente consegue fazer isso? É mostrando para Deus: veja o tamanho da obra que o Senhor fez na minha vida. Eu sei que o Senhor é poderoso para perdoar, para levantar e para transformar a vida de outras pessoas. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que sobre nós está o ministério da reconciliação. E reconciliar é religar. Uma das coisas que Deus estabeleceu para Israel, que Israel não conseguiu entender, é que através da vida deles com Deus, todas as nações da terra, e eu repito isso, todas as nações da terra teriam o exemplo de se viver segundo a vontade de Deus e os benefícios provocados por isso. Mas Israel falhou na sua missão, errou o alvo, errou o seu propósito. E aí o Senhor vem agora separar um povo peculiar, novamente escolher mais uma vez, um povo que nasce, que tem o nome de igreja. Para quê? Para que a gente possa mostrar ao mundo esse Deus que é santo, mas mostrar a Deus que ainda existe esperança para aquele que está perdido. Em nome de Jesus, eu quero crer que sobre a minha vida e sobre a sua vida existirá a autoridade do Espírito Santo para que a gente possa pregar a palavra, para que a gente possa agir como um cristão, para que a gente possa ser luz nesse mundo. Mas eu também quero crer pelo poder da palavra que sobre nós haverá amor em nosso coração, para que a gente possa levantar a nossa voz ao céu e pedir a Deus para que Ele possa agir com misericórdia, para que Ele possa transformar o perdido, para que Ele possa libertar o cativo, para que Ele possa curar o doente, para que Ele possa resgatar pessoas pelo seu poder e fazer essas pessoas viver na sua presença. Aleluia, aleluia. Eu não quero ser a igreja e sempre se reúne os mesmos. Nós não somos um clube, nós somos um povo. Vou repetir isso. Clube se fecha, povo cresce. Por que nós estamos estudando discipulado aqui, pastor, e falamos de uma aliança que Deus teve com Moisés, com aquele povo? É porque eu preciso conhecer os feitos poderosos de Deus lá atrás, para mostrar que esse Deus não mudou. Ele continua o mesmo. E como Ele libertou antes, Ele pode libertar hoje. Como Ele transformou ontem, Ele pode libertar agora. Como Ele levantou ontem, Ele ainda... Quem crê comigo naquilo que Deus está dizendo aqui? Você está sentindo a presença de Deus aqui hoje nessa igreja? Esse Deus não mudou. E Ele continua exigindo do seu povo um reino de sacerdotes e uma nação santa. Nós somos chamados para viver separados do pecado. Essa é a única cadeia que ainda aprisiona a nossa vida.
É a única coisa que nos impede de fluir realmente como Deus quer. Mas eu não tenho dúvidas que o nosso relacionamento com Deus não para aqui. Amém? Amém? Possa ser que as coisas estejam ainda meio turbulentas, que você ainda não está compreendendo, você ainda não está identificando para onde você está indo, você não sabe ainda o que é viver como um povo de Deus. Mas eu quero dizer que Deus escolheu esse lugar. Da mesma maneira que lá atrás Ele escolheu um monte, Deus escolheu esse lugar, Deus escolheu essa igreja, Deus escolheu a minha vida e a sua vida para estar aqui aprendendo essa palavra, conhecendo Ele e sabendo qual é a nossa verdadeira identidade. Ei, o que vai te formar não é o que o Haroldo pensa, o Haroldo só é um transmissor da palavra de Deus. O que vai te formar não é o que o Aldo pensa, não é o que o Paulo pensa. O que vai te formar é a palavra de Deus que saiu da boca de Deus, e Deus só tem usado a nossa boca para falar a você aquilo que você tem que ser. É isso que a gente vai viver. E se a gente viver dessa maneira, é isso que a gente vai conseguir revelar. Você consegue ficar de pé aí no seu lugar? Feche os seus olhos. Faça uma reflexão de si mesmo. Você tem assumido essa responsabilidade que está sobre a sua vida? Tem uma responsabilidade sobre você. Tem algo que o Senhor derramou sobre você, tem algo que o Senhor escolheu você para fazer, representá-lo, mostrar ao mundo: ei, homem, o Senhor te chamou para que você possa revelar Deus dentro da sua casa. Ei, mulher sábia, o Senhor te escolheu para construir uma casa edificada sobre a rocha através da sua vida. Ei, adolescente, a sua escola não precisa ser tomada por uma ideologia jovem. A sua faculdade não precisa estar tomada por uma ideologia mundana, secular. Não, o Senhor não te chamou para essas coisas. O Senhor te chamou para mostrar, para revelar através da tua vida o benefício de se viver na presença dEle. Mas também o Senhor entregou na sua mão outra responsabilidade, que é de todas as vezes que você acessar a sua presença, você lembrar daqueles que não estão na presença dEle agora. Eu queria lembrar você, para a glória de Cristo, hoje nessa noite, que todas as vezes que você falar o nome de alguém que está perdido, os ouvidos do Senhor estarão abertos para ouvir o seu clamor. Oh, glória! Oh, glória! Porque o nosso Deus não muda, Ele é o mesmo. E um dia Deus falou para Abraão que Ele eliminaria uma cidade e um povo, mas Abraão começou: mas e se o Senhor encontrar 50 justos naquele lugar, o Senhor pode ter misericórdia? E o Senhor diz para ele: se eu encontrar 50 justos ali, eu terei misericórdia. E Abraão continua a interceder, interceder, interceder. Você está entendendo aquilo que Deus está falando para você hoje, nesse momento? Se haver intercessão do sacerdote, aleluia, vai haver livramento de um Deus poderoso, vai haver resgate de um Deus poderoso, vai haver glória de um Deus poderoso se manifestando para transformar a vida de pessoas. Eu convido você, antes da gente começar a cantar, a lembrar o nome de pessoas que você ama. Existem pessoas que você ama. Você consegue lembrar o nome delas aí agora? De voz alta, de voz bem alta. Isso.
Levante sua voz, sacerdote. Clame pela sua família. Clame pelos seus amigos. Clame pelos seus irmãos. Peça. Oh, glória. O Senhor entregou essa missão nas tuas mãos. Confiou essa responsabilidade a você. Senhor, nós queremos orar, Senhor, agora nesse momento, Pai, por todas as pessoas que estão perdidas, ó Deus, na cidade de Mongaguá. Alcance, Senhor amado, o lar daquele que está em trevas. Eu não sei seu nome, eu não sei seu endereço, mas eu sei que ele está lá, eu só sei a sua condição. É uma pessoa que vive distante da sua presença, mas eu quero fazer uso da responsabilidade que o Senhor entregou, Senhor amado, a nós como igreja, clamando, Deus, para que o Senhor possa agora nessa hora, da mesma maneira que o Senhor fez lá atrás, ó Deus, como um forte Senhor, resgatando com o poder de maneira gloriosa, dando uma identidade para o povo hebreu. Eu peço, Senhor amado, que esse mesmo poder venha quebrar cadeias, que esse mesmo poder, ó Pai, venha destruir grilhões. Que esse mesmo poder, ó Pai, venha sarar pessoas. Agora, em nome de Jesus, ó Pai, é a igreja que clama nesse momento. São sacerdotes que o Senhor tem levantado para esse tempo. Ó Deus amado, e nós veremos o Teu agir. Nós veremos, ó Pai, o Teu operar. Aleluia. Aleluia. Aleluia.